está investindo, inclusive, na pesquisa em rumo à descoberta de uma vacina, certo, que combata essa epidemia que está se alastrando pelo mundo inteiro. Está aí investindo em doutora Adriana Mello. Então, é lamentável Vossa Excelência trazer para esta casa uma discussão enveredando pela política do coronelismo, certo? Porque é evidente que toda Campina Grande e toda a Paraíba sabe os esforços da Secretaria de Saúde do município e especificamente do prefeito Romero Rodrigues em combater esse mal que vem assolando não só a população campinense, paraibana, nordestina, mas a população mundial. Inclusive os Estados Unidos, a maior potência do mundo, está preocupado com essa epidemia. Então, a Campina Grande hoje é culpada, o prefeito Romero Rodrigues é culpado porque está se alastrando. Vossa Excelência Galego do Leite está trazendo um problema e eu faço um apelo aqui, que os senhores vereadores da base do governador Ricardo Coutinho, certo, verifiquem as escolas da rede estadual de ensino, que estão no verdadeiro abandono aqui na nossa cidade, inclusive aí também com focos de mosquitos nas suas dependências. Verifique as instituições estaduais, que também são residências desse foco que está assolando a nossa cidade. Então, Galego do Leite, quero agradecer a Vossa Excelência por trazer esse problema e dizer que não é só no Plínio Lemos, certo? Como também, certo, nas residências, nos terrenos baldios e, inclusive, nos órgãos do governo do Estado aqui em Campina Grande. Obrigado. Ok, professor Miguel Rodrigues, agradeço o seu aparte. De fato, Vossa Excelência aparteou o vereador Anderson Maia. Acho que houve né? E não o vereador amigo aqui que está na tribuna. Eu comecei meu discurso, professor Miguel Rodrigues, e como o senhor é muito atento, de fato, eu fiz os registros que Campina tem sido, né, notícia semanalmente positivamente. Lamentavelmente, ontem o nosso município foi notícia dando mau exemplo. Claro que todas as residências existem, quase todas as residências existem, né, focos do mosquito da dengue. Agora, se o senhor me ouvir, eu lhe agradeço, eu lhe ouvi educadamente e atenciosamente. Então, professor Miguel Rodrigues, eu não estou dizendo que a culpa é do prefeito Romero Rodrigues, não. Eu estou dizendo que o abandono lá do Plínio Lemos é da gestão. Porque o Plínio Lemos nem é de veneziano, nem é de Romero Rodrigues, é da cidade de Campina Grande, da população da Zona Leste. Então, eu até preguei ontem aqui, para a gente desarmar os palanques aqui da tribuna. A gente chamou o vereador Nelson Gomes Filho, né, um pai adotivo que eu tenho nessa criança, mas a gente chamou a atenção aqui para, né, a notícia que foi publicizada ontem, né, de um dos telejornais à noite. Eu estou chamando a atenção porque é um assunto preocupante, professor Miguel Rodrigues. Claro, se nas escolas estaduais tem, se nossas residências têm, né, que cada um tome a sua consciência, né? Eu não estou aqui dizendo que a culpa do mosquito da dengue em Campina Grande é do prefeito A ou B, não, né? Então, assim, mas o problema foi, e já tinha sido, né, publicizado por outros colegas, entendeu? Independentemente de cor de bandeira partidária. Então, é preciso que fazemos esse registro, porque Campina ontem deu um mau exemplo, não só para a cidade, mas para toda a Paraíba. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Olímpio Oliveira. João Dantas. Oxe. Aí é demais, né, João? Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa aqui presente, campinenses que nos honram com as suas presenças em nossas galerias na manhã de hoje, a todos eu os saúdo na pessoa do pastor Francisco Miguel, né, que está aqui no plenário, abençoando com a sua presença a sessão matinal da manhã de hoje. Senhor presidente, é preciso que busquemos a história para que possamos, né, caminhar melhor no presente, né, e buscarmos
não é um ponto de positivo no futuro, né? É preciso que lembremos que o Brasil viveu momentos graves na sua história, sobretudo sobre os surtos, né? As doenças, né? Nós devemos lembrar que no século XVII e século XVIII ocorreu aqui no Brasil um grande surto conhecido como a cólera morbus. A cólera morbus ela contaminava as pessoas, né, através do consumo de águas, né, águas contaminadas, com vários tipos de germes, enfim, e se multiplicou a tal forma, né, chegando aos aglomerados urbanos, que só Campina Grande perdeu, naquela época, quase que 60% de sua população, né? E essa cólera morbus, ela começou a se propagar, sobretudo, né, nas igrejas, né? Porque não havia o costume, né, de se sepultar as pessoas nos cemitérios, não existiam cemitérios, aquelas pessoas mais aquinoadas eram sepultadas nos pátios das igrejas, e aqueles mais importantes, aquelas autoridades mais destacadas, né, que eram mais ligados ao clero, eram sepultados no piso ou nas paredes das próprias igrejas, né? E logo mais adiante veio o surto da febre amarela, né, quando Oswaldo Cruz, naquele trabalho pioneiro no Brasil e até hoje é uma referência mundial, conseguiu combater aquele surto, né, através, né, da matança dos ratos, das ratazanas, mas paralelo a isso um trabalho de higienização, de higiene foi sendo desenvolvido, porque, né, mas foi num momento tão difícil que as campanhas de Oswaldo Cruz eram criticadas em marchinhas, em piadas, em charges de jornais, né? Ele passou a ser chamado de o caça-ratos, né? Quer dizer, de forma pejorativa por alguns sentimentos, mas o fato é que o trabalho de Oswaldo Cruz avançou muito naquela época. Na nossa visão empírica, eu não sou nenhum acadêmico no assunto, como a maioria dos vereadores aqui da casa também não são, dá para entender, Ivan Batista, que essa questão da cólera do Zika, ou melhor, do Zika, da chikungunya, né, e do Aedes aegypti, é um surto endêmico, né, de muito maior proporções do que qualquer outro desses que tenha passado no tempo e que tenha sido vencido pela ciência. Porque o seu órgão transmissor, ele é muito proliferativo. É um mosquito que se multiplica com muita facilidade, numa rapidez muito grande, do seu período de incubação até o momento em que poderá afetar qualquer um de nós, é em torno de 7 dias, né? E ontem eu ouvia um pronunciamento do vereador Olímpio Oliveira, desta casa aqui, falando sobre a limpeza, sobre a população, sobre o cuidado que as pessoas devem ter, né, com o lixo, né, com seus cuidados, cada um em sua casa. Se cada um fizesse o seu dever de casa em casa, evitaria que o vizinho fosse contaminado, o vizinho do lado direito fosse contaminado, o vizinho do lado direito, da parte dos fundos da casa. Enfim, é preciso que todo um conjunto seja desenvolvido nesse sentido. O Brasil vive um momento muito grave porque até mesmo aqueles que poderiam estar numa linha de frente com mais vigor, com mais atenção, com mais determinação e com mais recursos, se o país tivesse bem, seria o governo federal. Mas o governo está quebrado, quebraram o país.
Eles estão preocupados hoje só em apenas se defender. Dilma Rousseff está preocupada com Lula, que está aí, né, se aproximando da primeira porta de cadeia. Né? Ontem mesmo, através de uma chincana jurídica, eles conseguiram evitar que Lula prestasse um depoimento ao Ministério Público Federal, lá em São Paulo, Ministério Público lá em São Paulo. Né? Então, eles não estão muito preocupados com essas questões. E o Brasil e a população está à mercê, de um surto que poderá se multiplicar. Né? Esses mosquitos, né, demoníacos, podemos assim dizer, né, eles poderão estar passando entre si por um processo de mutação que não vamos ser ficcionistas, não. Nós não estamos querendo ser ficcionistas, não. Mas ele poderá ser o grande mal da humanidade. O mundo passou por problemas dos mais sérios do mundo e conseguiram, de certa forma, freá-los. Por exemplo, o ebola na África, né? A própria crise da AIDS, né? A AIDS começou na final da década de 70 e durante a década de 80, né? Foi quando ele se apresentou para o mundo, mas hoje já há um controle. Será que os cientistas, será que esse mundo científico todo unido vai conseguir realmente evitar esse processo constante de mutação desse infeliz, deste diabólico mosquito, ou desses diabólicos mosquitos? Então é preciso que todas as populações tanto da zona urbana como das zonas rurais, se mobilizem, a população, a sociedade civil organizada, né? No sentido de encontrar, pelo menos no aspecto asséptico, né? Da asepsia, da limpeza. Campina Grande vem fazendo um trabalho, Miguel Rodrigues, que realmente meritório. A cidade de hoje está uma cidade limpa, né? O governo municipal faz o seu esforço. Por outro lado, um lado sujo da população não colabora. Semana passada, Olímpio Oliveira estava postando nas redes sociais, e eu vendo, sempre acompanhando, um lixão que estava se formando ali nas proximidades da UEPB. Quer dizer, a prefeitura vai, limpa. No outro dia, a população volta a acumular lixo naquele mesmo setor. E eu desafio qualquer pessoa a Campina Grande para trafegar pelas ruas de Campina Grande, meia-noite, 1h da madrugada, para não encontrar os carros coletores de lixo trabalhando meia-noite, 1h da manhã. Você acorda às 7h da manhã, você não vê um papel nas ruas de Campina. Da noite, da mesma forma. Então, a Prefeitura de Campina já merecia ser destaque, vereador Pimentel Filho, nacionalmente, pela sua limpeza, né? Pela limpeza urbana, até mesmo porque, nesse governo do prefeito Romero Rodrigues, foram adquiridos equipamentos que em outros governos não tinham, era tudo locado a Montreal, era tudo locado às empresas lá de João Pessoa, que estiveram envolvidas nesses crimes de lavagem de dinheiro, de safadezas, que ocorreram durante 12 anos. Hoje a Prefeitura de Campina Grande tem pá mecânica, tem moto niveladora, tem retroescavadeira, tem trator de esteira fazendo estradas na zona rural, tem prancha para transportar os tratores. Eu não sabia, semana passada ia passando ao DTO, em frente ao DTO, vereador Ivonete, estava lá um carretão novo, uma prancha daquela de 3 eixos para transportar os equipamentos da Prefeitura. A Prefeitura Municipal de Campina Grande adquiriu, em 3 anos, mais de 15 caçambas para transportar material de um lugar para outro, para ajudar. Adquiriu, inclusive, carros-tanques especializados
para a acuação nas praças. Então, a prefeitura está fazendo o dever de casa. Agora, essa questão da zika, da chikungunya, do Aedes aegypti, isso é uma questão mundial hoje, gente. É mundial. Campina Grande está sendo, sim, um exemplo. E é tão certa essas minhas afirmativas, viu, que as crianças que estão sendo vitimadas pela microencefalia são todas de outros municípios, de Juazeirinho para lá, de outro lugar. Se você fizer o levantamento em Campina Grande, nós temos poucos ou quase nada de casos, exatamente porque Campina Grande está fazendo o dever de casa. O prefeito Romero Rodrigues, no campo da saúde, Miguel Rodrigues, também está sendo assim algo de extraordinário. É pedir a Deus que Deus o proteja para que ele continue firme, trabalhando diuturnamente como trabalha, né, para que possamos vencer, ou pelo menos fazer com que façamos um cordão de isolamento higiênico em Campina Grande, né, para que possamos evitar que a nossa população sofra, já que o Brasil inteiro está sendo afetado por este surto, né, infernal, né, diabólico, né, e que está causando transtorno no mundo inteiro. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, vereador Olímpio Oliveira. Senhor presidente, colegas vereadores, agradeço inicialmente ao vereador Anderson Maia por ter concedido o seu tempo para que nós pudéssemos falar aquilo que nós nos propusemos na manhã de hoje. Eu cheguei e o Galego do Leite já se encaminhava para terminar a sua alocução e percebi que o Galego do Leite estava falando do Plínio Lemos. Galego do Leite, você não sabe com que dor eu assisti aquelas cenas na noite de ontem no JPB da TV Paraíba, acima de qualquer suspeita, né? TV Paraíba, ninguém pode dizer que é partidária, ninguém pode dizer que está fazendo campanha de quem quer que seja, né? E o pior de tudo são as respostas que não se sustentam, né? As respostas nos grupos de WhatsApp. Ah, mas isso é uma herança de veneziano. Sim, tudo bem. Digamos e vamos reconhecer que seja uma herança. Mas em 3 anos não se teve tempo de se fazer absolutamente nada, a não ser agravar a situação que lá está. Ricardo Santos, um lugar que era para dar vida a quem estava perdendo a vida na cola de sapateiro, no crack, e trouxe uma esperança nova. E hoje é o quê? Uma maternidade. Uma maternidade de quê? Do mosquito Aedes aegypti. Uma coisa que foi construída, reerguida e edificada para trazer vida e esperança de vida, hoje, lamentavelmente, está contribuindo para a morte. E aí, não é de se espantar, porque o meu querido José Pinheiro é campeão nos casos de zika, de dengue, de chikungunya. É o campeão das estatísticas do município. Eu fico triste porque, como bem disse o Galego do Leite, aquela obra não é do ex-prefeito nem do atual prefeito.
é de Campina Grande. O problema de lá não tem partido. O mosquito, tá nem aí para essa discussão besta que a gente está fazendo aqui. O mosquito está se fortalecendo, se vitaminando nas águas da piscina, que um dia foi piscina térmica, e eu vi os guri lá do Beco da Lama pulando dentro daquela piscina térmica. Os mosquitos hoje é que estão fazendo a festa lá. Mas, meus queridos, a cidade de Campina é assim. Ela, lamentavelmente, ela tem situações que nos chocam. E como eu tenho a tranquilidade de ter uma história nesta casa, nessa tribuna, de coerência, de falar o que penso, independentemente do governante da hora, ontem à noite eu estive em uma reunião do Conselho Comunitário de Segurança dos bairros da Zona Leste. Eu saí desolado com o que escutei de um jovem oficial da Polícia Militar. População reclamando das dificuldades de que a unidade da Polícia Comunitária tem apenas 1 ou 2 soldados, que quando chama esses soldados se negam a sair. E aí, quando a gente espera uma resposta oficial mais alentosa, meu amigo Anderson, que presta atenção à nossa fala, o oficial disse: olha, eles estão lá, não é para sair mesmo não. Eles não podem sair, porque eles são da guarda de reserva. Bom para os bandidos, bom para os marginais. E, lamentavelmente, por conta da falta de efetivo, nós só temos uma viatura para toda a Zona Leste. Só temos uma viatura para toda a Zona Leste. O problema é da falta do efetivo. E eu disse a ele, e digo aqui, porque não há arrodeios, eu não aceito a conformação com o caos. Mas não aceito mesmo. Porque seria muito bom que se visse na contramão disso que foi dito, eu dissesse ao governo: governo, eu não posso pagar 100% do imposto que você me cobra, de ICMS, de IPVA, eu só posso pagar 50%. Era muito bom que a gente pudesse dar essas respostas, como se tenta ser convincente para nós, contribuintes, com qualquer desculpa, dizer: olha, aceita isso mesmo, o serviço é de péssima qualidade, não presta, eu não tenho competência para te atender, e é assim mesmo, e atende isso, e aceita isso, e se continua cobrando o imposto que se cobra. Nós estamos, todos nós, sendo chamados para pagar por uma crise que nós não criamos. Eu continuo pagando o mesmo imposto de renda, o mesmo ICMS, ISS, IPTU, IPVA, IPTUcão. Eu continuo pagando. O mesmo. Para isso não existe crise para cobrar. Mas o cidadão, ele está sendo chamado para pagar uma crise. Hoje eu vi o líder do governo do Estado, deputado Evásio Bezerra, advogando congelamento de salário. Era muito bom que ele fosse lá combinar com o dono de supermercado para congelar os preços. Era muito bom que combinasse com os senhores empresários de ônibus para congelar a passagem de ônibus. Eu não quero estar aqui um dia mais, se tiver que ouvir esse tipo de asneira calado. Não aceito, mas não aceito mesmo. Nós estamos pagando o preço de uma crise que nós não somos a causa dessa crise. Nós não podemos pagar o preço da corrupção, da bandalheira que vendeu a Petrobras. Nós não podemos pagar, eu não aguento pagar. Se preciso da Prefeitura de Campina Grande, e telefono, como eu telefonei ontem, para denunciar uma obra irregular,
alguém que estava construindo em cima de uma calçada. Não consigo falar com ninguém. Mas, meu Deus, é hora de expediente e ninguém atende. Ligo para superior. Ah, doutor Olímpio, estamos trabalhando agora somente num expediente. Se telefonei há cerca de um mês para o PROCON, recebi a mesma informação. Não posso atender porque nós estamos trabalhando só um expediente. Se preciso de um conserto da iluminação pública, se aumentou a base de cálculo da taxa de iluminação pública em 600%. Quando era Energisa, você poderia ligar a qualquer hora. Chegava. Agora quem está administrando é a prefeitura. Se faltar luz na tua rua na sexta-feira de noite, você tem que esperar no escuro até a segunda-feira para conseguir uma ligação. Estamos em crise. Eu dei conta dessa crise. Eu contribuí para esta crise. Vocês contribuíram para esta crise? Não. Mas os serviços caíram de qualidade. A fiscalização não funciona mais em 2 expedientes. Então o infrator já sabe disso. Se eu tenho que infringir a lei, eu vou infringir à tarde, porque de manhã tem fiscalização e de tarde não tem. O comerciante espúrio, aquele que comete suas ilicitudes nas relações de comércio, ele já sabe que pode transgredir à tarde, porque só tem fiscalização pela manhã. Não é brincadeira isso. Nós temos que aceitar isso calado. Pagar impostos caríssimos e ainda querendo criar outros impostos. E na hora que você precisa do posto de saúde... Seu tempo esgotou. Encerro em 1 minuto, tão logo fecho o raciocínio. Era 1 minuto, companheiro. Você paga os olhos da cara por tudo. Na hora que você precisa da educação, não presta. Na hora que precisa da saúde pública, o posto de saúde não tem médico. Na hora que precisa de polícia, falta efetivo. Na hora que você precisa de uma simples fiscalização, não posso atender porque o segundo expediente está de folga para economizar. Então eu não quero estar aqui mais um dia sequer, se tiver que testemunhar esses fatos e ficar calado. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o vereador, uma vez mais inscrito no grande expediente, convido o vereador para a leitura do requerimento do vereador Ivan Batista. Vereador Marinaldo Cardoso, por gentileza, assumir a secretaria. Passo a palavra para o vereador Nelson Gomes Filho, para a leitura dos expedientes e requerimentos. Requerimento número 018/2016, vereador Antônio Alves Pimentel. Ementa. Requeremos aos senhores vereadores uma sessão especial para comemorar os 80 anos do Rotary em Campina Grande. É só, senhor presidente. Requerimento de número 018 do vereador já foi lido. Eu gostaria de colocar em votação requerimento que solicita dos senhores vereadores sessão especial para comemorar os 80 anos do Rotary Club. Em votação, os que concordarem permaneçam como estão, os que divergirem se levantem. Aprovados.
Com a palavra. Ofício sem número, vereador Lafite. Solicita a Vossa Excelência o arquivamento dos seguintes projetos de lei de nossa autoria. Projeto de lei, para que fique registrado, número 299/2013. Projeto de lei número 321/2013. Projeto de lei número 373 de 2013. Projeto de lei número 438/2013. Projeto de lei número 222 de 2013. Projeto de lei número 50 de 2014. Todos do vereador Hércules Lafite, que pede a retirada. Está lido, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu peço a Vossa Excelência, na realidade não é pela ordem, é uma questão de ordem, já que trata da dubiedade de um projeto que já havia sido protocolado, e ontem eu impetrei na mesa da Câmara um projeto que denominaria de rua Altamir Mica Guimarães a nossa nova Alça Leste, mas já havia um projeto de autoria do vereador Miguel Rodrigues já na casa, então por isso mesmo eu estou pedindo a retirada do projeto que encaminhei. Ok. Eu vou lá para minha sala fazer aquele negócio. Vai votar hoje também? O quê? Não vai votar nada hoje. Acho que não. Vamos falar ao secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 002/2016, de autoria vereador Alexandre Sindicato. Vereador Alexandre Sindicato não se encontra na casa. Quero saber do senhor presidente se vai para a votação. Então, os requerimentos aqui são todos nomes de pavimentação. Quero saber se pode ser lido o requerimento do vereador, se estiver ausente. Então, ementa, requer a Secretaria de Obras o complemento de recapeamento asfalto na rua Damasco, com a Avenida Almirante Barroso, entre os bairros da Liberdade e Santa Rosa. É só, senhor presidente. Em discussão. Oi, Vanélio. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 003/2016, vereador Miguel Rodrigues. Requer a coordenação do meio ambiente que seja realizada a arborização de um terreno pertencente à CEAP, localizado na rua Joaquim Amorim Júnior, no bairro de Bodocongó. É só, senhor presidente. Vereador Saulo Noronha pede para que seja lida a emenda. Requer a coordenação do meio ambiente para que seja realizada a arborização de um terreno pertencente à CEAP, localizado na rua Joaquim Amorim Júnior, no bairro de Bodocongó. É só, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Saulo Noronha, número 008/2016, requer por parte da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente a colocação de lixeiras no entorno do monumento alusivo aos 150 anos de Campina Grande. Ainda tem o vereador Saulo Noronha, 009/2016, ementa, requer o senhor prefeito Homero Rodrigues que determine junto à CEPLAN e à CESIMA a construção de uma praça no Promorá. É só, senhor presidente. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento do vereador Alexandre Pereira. Olha, se tem mais, já teve dele, tem outro lá embaixo. Requerimento do vereador Alexandre do Sindicato, número 1896. Falou. Ementa, requer da STTP que instale placas sinalizadoras indicando como chegar nos principais pontos turísticos do município de Campina Grande. Ainda do vereador Alexandre do Sindicato,
898, requer a Secretaria de Educação que realiza a limpeza na caixa d'água na escola Maria Cândida de Oliveira. Ainda do vereador Alexandre do Sindicato, requer a STP estudos para a instalação de um semáforo no cruzamento entre a rua Montevidéu e a Avenida Pedro II, bairro da Prata. Ainda do vereador Alexandre do Sindicato, 1899, requer a Secretaria de Obras que realiza o calçamento na rua José Gomes de Farias, no bairro de Santo Antônio. Ainda do vereador Alexandre do Sindicato, 1903, requer da STP a pintura de faixas de pedestre localizada em frente ao supermercado Ideal. Ainda do vereador Alexandre do Sindicato, 1904, requer a STP a pintura de faixas de pedestre localizadas em frente ao supermercado Rede Compras. É só, senhor presidente. Em discussão. Eu acredito que o pedido de pintar as faixas de pedestre deveria ser para toda a cidade, porque as faixas realmente estão precisando de uma pintura daquelas boas, que passa uns 2 anos, 3. Porque outra pintura que fizeram agora, recentemente, eu acho que vão pintar de novo. Parece que é com a mesma tinta, pouquinho. Não sei que tinta é aquela, porque tem que ser uma tinta plástica, né? É o que, vereador? Então, esse pedido devia ser para todas, não é? Porque realmente está precisando dessas pinturas. As faixas estão quase sem a pintura, e as lombadas, que é principalmente, quem é da cidade sabe, mas quem é de fora, o vereador João Dantas, não sabe. É preciso repintar todas essas faixas que existem, não só lá no Ideal, mas também em frente às escolas, e onde tem as faixas, porque realmente já está perdendo aquela cor. Talvez a tinta não seja a tinta que é para pintar asfalto, que é uma tinta especial, né, de plástica. Em discussão ainda, vereador Olímpio. Senhor presidente, de fato, Vossa Excelência tem toda a razão, né? Nós, um dia desse, estávamos aqui discutindo, eu acho que foi Vossa Excelência que trouxe esse debate, de que não concordava, né, com a colocação daquelas câmeras das ruas de Campina Grande, lombadas eletrônicas, que aquilo é caríssimo, né? Eu acho que, ao invés de você investir nessas lombadas eletrônicas que já foram anunciadas, fazer o básico inicialmente, né? As faixas de segurança. Nós temos situações em Campina Grande que eu não consigo entender. Por exemplo, de frente ao Shopping Luiza Mota, né? É uma aventura você atravessar a rua ali naquele local. De frente à Secretaria de Saúde do município, é outra aventura você passar naquele local. Diversas praças de Campina Grande, em que, por exemplo, eu posso citar, por exemplo, a Praça Ivan Freire, Ivan Coelho, que foi inaugurada já por essa administração no Castelo Branco. Não tem uma faixa, as pessoas até, às vezes, um idoso quer passar passar um momento de descanso na praça, não consegue porque não tem faixa. Então, as faixas de Campina Grande, Pimentel, viu, Pimentel? As faixas de Campina Grande continuam onde sempre estiveram, nos hospitais. Lamentavelmente, quando alguém é acidentado, aí vai ser enfaixado nos hospitais, né? Eu acredito que deveriam colocar mais faixas nas ruas. Obrigado. Ainda em discussão. Para discutir, o vereador Marinaldo.
Senhor presidente, entre todos os requerimentos que foram aqui lidos, eu faço menção, todos em extrema importância, mas eu queria aqui reiterar o requerimento que solicita a implantação de faixas na rua Montevidéu com rua Pedro II, ali justamente naquele cruzamento ali da Feira da Prata, que realmente é uma área, uma situação muito assim difícil, ali há vários acidentes, muitas colisões, o índice ali é muito grande. Então, gostaria de parabenizar o vereador Alexandre do sindicato, inclusive pediria também que se acostasse ao requerimento também que fizemos anteriormente nesse sentido, e que o requerimento do vereador Alexandre só reforça a nossa solicitação, e para que a própria STTP veja que é de extrema importância e que se realize ali uma sinalização o mais rápido possível. Era isso, senhor presidente. Ainda em discussão. Na realidade, são pedidos que nós aprovamos, mas eu sempre defendo, e me parece que desde o primeiro mandato meu aqui na Câmara, vereador João Dantas, eu defendo que a STTP, desde que foi criada, que eu defendo que a STTP realmente se debruce sobre a questão de trânsito em nossa cidade, mas como um todo. Porque não adianta porque só Marcelo Pinheiro, que eu me lembre, já foi mudado o seu sentido umas 15 vezes. Um superintendente chega e diz, não, agora é o sentido tal. A outro chega e diz, não, é melhor o outro sentido. Quem está certo? Nenhum dos dois. Por quê? Porque não há um estudo técnico para isso. Não há um estudo técnico de todo o trânsito de Campina Grande. Não se refere hoje à mobilidade urbana. O que é que... Não é que a STTP vá fazer tudo, porque não dá. Mas é preciso que tenha um plano, né, sobre o trânsito de Campina Grande como um todo, para as futuras administrações. E o que se puder ser feito, agora faz. Abertura de avenidas, interligações de bairros, né? O próprio faixa de ônibus, que é a faixa mais errada que existe, essa de Campina Grande, melhorou. Não vamos dizer que melhorou. Agora está no lado errado, porque está prejudicando comércios, templos, o próprio transeúnte. Quando você impede que um carro pare em frente a uma residência, em frente a uma empresa, a uma loja, porque tem ali a faixa exclusiva para ônibus. Isso prejudica o comércio, prejudica todos de nossa cidade. Porque eu não sou técnico, mas sei que uma linha especial para atender os ônibus tem que ser na parte do meio da avenida. Por exemplo, Floriano Peixoto, a faixa dos ônibus teria que ser do lado do canteiro. Claro que para fazer isso teria que fazer toda uma estrutura de parada, de local para descer e assim por diante. E a faixa que foi colocada realmente traz o benefício para aqueles que utilizam o transporte público, mas traz um grande prejuízo para os pedestres e para também as empresas e outras localizadas nesse trânsito. Em discussão ainda. Nós vamos aqui discutir em votação. Se concordar, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Desculpe. Alexandre.
Requerimento de número 011, de autoria do vereador Anderson Maia, que requer da STTP uma melhor sinalização vertical e horizontal na Avenida Canal, na rua Janúncio Ferreira, no cruzamento com a rua Quebra-Quila e rua Campos Sales. Requerimento ainda do vereador Anderson Maia, que requer da STTP a melhor sinalização na Avenida Canal com a Janúncio Ferreira, no cruzamento com a rua Tavares Cavalcante, no bairro de Santo Antônio. Senhor presidente, já que se trata de colocar em votação. Em discussão. De autoria que pede também sinalização no cruzamento da rua Tavares Cavalcante, no Santo Antônio, e também o cruzamento da rua Quebra-Quilos com a rua Campos Sales. Quebra-Quilos com Campos Sales? Hã? Entre o Campos Sales com... Sim, no cruzamento da Vila Canal. Certo, entendi. Eu estava procurando o cruzamento. Porque não é cruzamento, é a continuação da Quebra-Quilo, vai para Campos Sales. Aí o cruzamento, fiquei na dúvida. Realmente precisa. Inclusive, a abertura, que foi excelente, um pedido nosso de muito tempo aqui, da pavimentação da rua Antônio Telha, ali no Catolé, onde passa no meio da VEPEL, que vai cruzar, interligando com o Zé Pinheiro, que é realmente uma obra excelente. Agora, no cruzamento entre, eu já falei isso ao superintendente, eu mandei inclusive um WhatsApp para ele, mas eu não recebi resposta ainda. Complicado, né? Mas não recebi resposta. O cruzamento da rua Antônio Telha com a Maria Minervina de Figueiredo. Ficou excelente. Asfalto. Meu amiguinho, passa a cara de bota ali, que ele não está pilotando numa rua comum, ele está no autódromo, alguma coisa desse jeito. Que qualquer dia que Deus o livre, essas pessoas, por falta inclusive de sinalização, vai terminar acontecendo um desastre ali. Porque passam na correria muito grande, claro que a culpa é da falta de educação dos motoristas, mas é preciso também que tenha também a sinalização. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação. Se concordarem, permaneça como estão. Concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 006, de autoria do vereador Anderson Maia, que requer a realização de sessão solene em alusão ao Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março, com o intuito de discutir as questões relacionadas às mulheres da nossa cidade. De autoria do vereador Anderson Maia. Ele quer discutir já. Em discussão, para discutir, o vereador Anderson Maia. Aperta aí, antes, por favor. Tem um requerimento aqui. Senhor presidente, não só justificando, mas vereador Marinato, secretário, não corrigindo, mas reforçando. A vereadora Ivonete também é autora dessa propositura, uma vez que é a única mulher que representa aqui os parlamentares, e nada mais justo, até para o encaminhamento da própria presidência, que a gente pudesse fazer em conjunto, no dia 8, presidente. E assim, reitero o pedido para que a gente realize no próprio dia, que é comemorado o dia, na terça-feira, dia 8, para que a gente possa realizar uma boa sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher. Era isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais que justo. Requerimento de número 007, de autoria do vereador Miguel Rodrigues, que requer a CAGEPA normalizar o fornecimento de água na rua Apolônio Amorim, localizado no bairro de Alto Branco, que só dispõe de água na quinta-feira. Ainda requerimento do vereador Miguel Rodrigues, de número 10, que requer
o conserto de um buraco na pavimentação em paralelepípedo na rua Maria de Lourdes Ferreira Pinto, localizado de frente à empresa Márcio Material de Construção, situado no bairro de Bodocongó. Esse material de construção vai ter que... A propaganda de material de construção. Okay. Aí, pronto, então está aí. É muito amigo seu, né, Márcio? Não? É amigo seu, né? Uma merchandising dessa, realmente... Os seus jornalistas estão tudo aí, podem até publicar. Uma merchandising muito interessante. Em discussão. Se fosse da TV Câmara, amiguinho, tem que ser cobrado, viu? Em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Discordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Requerimento de número 014, de autoria do vereador Vaninho Antônio Aragão, que requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Agricultura, aquisição de carro-pipa equipado com um tanque-pipa para atendimento da população na zona rural. Também requerimento do vereador Vaninho Aragão, de número 015, que requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA, a realização da operação tapa-buraco no bairro dos Cuitéis. Também de autoria do vereador Vaninho Aragão, requerimento de número 019, que requer ao Poder Executivo, através da Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, SESUMA, que realize limpeza urbana nos conjuntos Acácio Figueiredo e Raimundo Suassuna. Requerimento todos do vereador Vaninho Aragão. Em discussão. Não havendo quem quer discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Requerimento de número 017, de autoria do vereador Alexandre do Sindicato, que requer voto de aplauso à doutora Adriana de Mello por estudo realizado sobre a microcefalia. Eu gostaria, senhor presidente, já adiantar e solicitaria a juntada desse requerimento junto com o do vereador, no mês do vereador João Dantas, no mesmo teor que foi votado na manhã de ontem. Vereador João Dantas, sem nenhum questionamento. Vereador João Dantas, com a palavra. Só um momentinho, vereador. Ou não? Tem nenhum questionamento, senhor presidente. O nosso requerimento foi aprovado hoje, mas o requerimento do colega vereador vem se somar e engrandecer mais ou menos, mais ainda, o voto de aplauso dessa casa a esta médica que vem dando uma grande contribuição a essa questão que afeta não só a Paraíba, o Nordeste, mas o Brasil e, quiçá, o mundo. Peço que a assessoria coloque, anexa ao requerimento já aprovado. Requerimento de número 020, de autoria do vereador Anderson Maia, que requer a STTP uma melhor sinalização vertical e horizontal no contorno entre as ruas Aprígio Veloso, a Avenida 27 de Julho, Rua Brigadeiro Eduardo Gomes e Rua Portugal, próximo à Universidade Federal. Eu já me adianto que sou favorável e a necessidade é extrema. Em discussão. Não havia quem quer discutir em votação. Se concordarem, permaneça como estão. Se concordar, levante-se. Aprovado por unanimidade. Está vendo que o que eu falei aqui é verdade? Tem que fazer uma vistoria completa. Porque está tudo precisando. Não. Encerrados os requerimentos, senhor presidente. A Vossa Excelência quer justificar seu voto? Vai justificar o voto, vereador Alexandre. Senhor presidente, justificando o voto, eu não sei se Vossa Excelência já teve conhecimento, realmente é um pedido de muitos colegas quanto à questão das faixas de pedestre. Além desses pedidos, eu também faria um outro pedido a Vossa Excelência, no sentido hoje pela manhã cedinho, já... Viu, senhor presidente? Hoje pela manhã cedinho eu passei
ali próximo à Feira Central, e eu observei que tem uma empresa de estacionamentos privados que está crescendo muito em Campina Grande. Todo terreno, essa empresa está se instalando. Eu sei que o requerimento trata sobre a sinalização, e o prefeito Romero já autorizou para que até o meado desse ano a STTP adquira com recurso próprio uma máquina que vai fazer todo esse trabalho sem que haja a necessidade de contratação de empresa terceirizada. Vista a necessidade que temos, e além disso, a autorização do prefeito para a compra da tinta, o material apropriado, é aquela tinta, ela parece uma borracha ao colar no asfalto. Exatamente, porque já fizeram a pintura agora daquelas ruas que foram asfaltadas, e a tinta... Nesse último final de semana, a Almirante Barroso, toda ela, não sei se Vossa Excelência teve a oportunidade de verificar, ela já foi, boa parte dela sinalizada. Então, o prefeito já, atento a essa situação, autorizou a STTP fazer a compra de um carro próprio e equipado para fazer esse serviço, e além desse detalhe, também autorizando a compra do material apropriado, e dará bastante durabilidade, ou terá uma durabilidade maior na pintura das faixas. Mas o outro pedido a Vossa Excelência é que solicite a própria STTP, através de requerimento, o cumprimento e a fiscalização da lei. Nós aprovamos aqui uma lei de nossa autoria, e inclusive com emendas de Vossa Excelência, no sentido de disciplinar os estacionamentos privados do nosso município. No último encontro religioso que nós tivemos em Campina Grande, havia estacionamento ali na 3 de maio cobrando R$20 por noite, era por cabeça, vereador Marinaldo. Que é um absurdo, não é? No São João, R$30, vereador Olímpio Oliveira. Eu encontrei inúmeras pessoas se queixando do preço dos estacionamentos. É claro, é privado, nós não podemos interferir, mas existe, no mínimo, a legislação, uma lei que foi votada aqui, eu digo moderníssimo, não porque a lei é minha, mas teve o apoio dos colegas vereadores, de todos os colegas aqui, e recebeu emenda do vereador Pimentel, para disciplinar esses estacionamentos. E nós queríamos que essa lei, efetivamente, passasse a funcionar, ela passasse a ser cumprida. Então, o nosso pedido é nesse sentido, para que essa casa, e através da mesa de diretor dessa casa, solicite, via ofício, ao novo superintendente da STTP, que coloque em prática, em ordem. Eu poderia responder a Vossa Excelência quando terminar a minha fala. Então, de sorte, senhor presidente, são essas as minhas observações, e esse anúncio de que o prefeito Romero está adquirindo o equipamento apropriado, não vai ser mais necessário contratar, e também a autorização para que o material seja um material de qualidade e apropriado para o serviço. Não, tem não. Já encerrou. Não. Não há mais requerimento. Não havendo mais requerimento, encerramos o expediente, abrimos a ordem do dia, não há expediente na ordem do dia, abrimos explicações pessoais. Com a palavra, o vereador João Dantas. Senhor presidente, na sessão de ontem, 2 vereadores abordaram 2 aspectos, 2 assuntos distintos. Vossa Excelência, que tratou sobre o fechamento de uma escola no distrito de Galante, de um colégio no distrito de Galante. E outro vereador tratou, não lembro qual deles, qual dos colegas, se alguém puder me ajudar, eu gostaria de citar o nome, até mesmo por reconhecimento, pela preocupação sobre o assunto, sobre o fechamento do Museu de Arte Assis Chateaubriand. Murilo Galdino. E outros vereadores também trataram do mesmo tema. E eu volto a essa tribuna aqui
para trazer esse mesmo assunto de volta. Fechar um colégio em um distrito que é tão grande ou maior do que mais do que 100 sedes de municípios de outras regiões do Estado. Ora, senhor presidente, no momento em que qualquer governo abre, constrói uma escola, certamente ele estará pavimentando o futuro de muitas crianças, de muitos jovens, né, para que ele venha a compreender, né, o mundo, para que ele possa se tornar um cidadão, né, de boa formação, né, que tenha uma compreensão melhor do mundo em todos os seus aspectos e em todas as suas dificuldades. Fechar uma escola, um governo do Estado, fechar uma escola de um distrito, uma escola que serviu tanto, que formou tantos jovens, que eu tenho certeza que muitos deles, eu não sei a época em que esse colégio foi construído, vereador Ivanete, mas é possível até que muitos profissionais, acadêmicos, advogados, professores, engenheiros, já tenham até sido formados porque tiveram a oportunidade de sentar no banco daquela escola. E isso prova que o governo do Estado da Paraíba está de costas voltadas para Campina Grande. Governo que não tem um leque de obras a mostrar ao povo de Campina Grande e a Paraíba, que está fazendo, que está dando a Campina Grande o que ela merece em forma de obras. Outro aspecto que nos preocupa também, líder vereador Ivanete, é o fechamento, o trancamento do Museu de Artes Assis Chateaubriand, um museu que é considerado um dos melhores do Brasil, que veio para Campina Grande através das ações de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que montou o Museu Assis Chateaubriand em Campina Grande, né, com um acervo dos mais representativos do Brasil. É no Museu de Arte Assis Chateaubriand onde está uma obra de Pedro Américo, uma das mais destacadas, né, invejada por muitos museus, não só do Brasil, mas do mundo, que é a figura de Cristo, de Pedro Américo. Lá nós temos o famoso Perna de Pau, do grande, internacionalmente conhecido Portinari, né? Nós temos obras de Tássila do Amaral, uma das revolucionárias do movimento modernista de 1922. E está lá o museu fechado. O governo de Ricardo Coutinho joga a culpa na UEPB, e a UEPB, por sua vez, devolve para o governo do Estado a questão, porque diz que o governo do Estado não está transferindo as verbas e os recursos para tal. Alega o magnífico reitor Rangel Júnior de que os custos para a operacionalidade daquele museu mensal, né, é em torno de R$ 1.200.000. Eu até questiono, porque acho que é um valor que nós temos uma compreensão mais ou menos, Rodrigo Ramos, de como se funciona um museu, o que deve se fazer para a preservação de suas obras, os cuidados com higienização, com questão de temperatura, de ambiente, enfim, né, os cuidados que deve se ter com obras pictóricas, que realmente requer muitos cuidados. Mas aí fica esse questionamento. Campina Grande ficará com a sua maior expressão museológica, com as suas portas fechadas, né, uma estrutura magnífica, um museu, uma estrutura belíssima, né? Nós não podemos aceitar. Nós cobramos aqui do governo do Estado uma iniciativa. Se a UEPB está enfrentando
dificuldades, que o governo do Estado alcance a universidade com suas ações, porque não há desculpas para que isso possa acontecer. Mas eu diria até, eu me volto aqui, me dirijo aqui ao vereador professor Miguel Rodrigues, para lembrar também um fato, o quanto certas ações mal estudadas, mal planejadas, mal projetadas, causam efeitos dominó e só vai pipocar em forma de caos mais adiante. O Museu Assis Chateaubriand funcionava muito bem aqui, né? Mas, por falta de um planejamento, né? Porque essa obra do terminal de passageiros aqui, com essa nova temática nacional, né, de mobilidade urbana, ela foi planejada de uma forma politicamente errada. Porque ocupou toda uma área de circulação de veículos, de estacionamentos, e, para piorar a situação, ainda inviabilizou o funcionamento do Museu Assis Chateaubriand, cujo prédio foi projetado para tal. Então, veja como... E eu, já vereador nesta casa, Everton, doutor Everton, advogado brilhante, jovem, talentoso, grande causídico, futuro, né, promissor das lides jurídicas, não só de Campina Grande, mas da Paraíba, se Deus quiser, quiçá do Brasil. Então, veja, Everton, fecharam o museu para construir, eu critiquei daqui, dessa tribuna, pode ir nos anais da casa, poderia ter se identificado um outro local para a construção do terminal, desapropriaria-se uma área, né? Mas não, inviabilizar o conjunto de um parque que foi projetado para atender às necessidades ambientais, de mobilidade urbana da população. Então, são governos que se planejam mal. Então, fica aqui a nossa crítica. Eu devo apresentar um requerimento aqui ao governo do Estado. Já peço a nossa assessoria para elaborar um requerimento, apelando ao governador Ricardo Coutinho, que abra o seu coração para Campina Grande, né? Que tire esse ranço contra Campina Grande, esse ódio contra Campina Grande, esse desejo, esse esquecimento, né? Ele está assim como se esquecendo de Campina Grande, como se Campina Grande não existisse no mapa. E todos nós aqui, a maioria, todos nós somos campinenses e sabemos da história de Campina Grande. Ele só vê a Campina Grande, vereador Buchada Rodrigues, na época da eleição. E conta-se nos dedos as vezes que ele veio depois da eleição a Campina Grande. Então ele está excluindo Campina Grande do mapa geográfico do estado da Paraíba, administrativamente, né? Isso nós não aceitamos. Eu não aceito, até mesmo porque eu fui eleitor dele. Eu votei em Ricardo Coutinho no seu primeiro mandato, fui para o meio da rua, trabalhei para ele muito para que ele se elegesse, e ele agora voltar às costas. Já concluiu o seu tempo, nós temos uma lista imensa aqui. Voltar as costas para Campina Grande. Muito obrigado, Excelência. Para utilizar, nós temos ainda Rodrigo, Ivonete, Marinaldo, Saulo, Ivan. Então, nós vamos... Eu estou comprando um equipamento, senhores vereadores, para minuterizar, sei lá, as apartes, o microfone, como é no Congresso, como é no Senado, né? Quando termina o tempo, desliga. Pronto. Não é caçar. Não é caçar. Se você tem 5 minutos, você não é caçar da palavra, você está tirando o tempo do seu colega que vai deixar de falar. No Senado é desse jeito, no Congresso é desse jeito, não. João Pessoa é desse jeito. Rodrigo, vai falar? Não. Vereador Ivonete Lodgério. Vereadora Ivonete, vai falar? Vai. Vereador Marinaldo. Vereador Ivan Batista. Também não. Vereador Saulo. Não havendo mais inscritos,
Encerramos a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a sessão terça-feira, no horário regimental.